Hoje o Doctor Entrevista está conversando com a Michelina De Windson sobre o projeto que ela desenvolve aqui na FIC, e ela está por dentro, então, a partir desse projeto, da realidade dos estudantes universitários. Michelina, quando é que esse estudante percebe que ele precisa da sua ajuda? Bom, cada estudante vai ter o seu termômetro, vou assim dizer, de uma forma do senso comum. Cada estudante vai perceber no próprio corpo, ou seja, o corpo vai dar respostas para ele de quando que esse equilíbrio está um pouco desequilibrado, está um pouco no extremo, de cada um. Então, muitas vezes esse estudante tem um cansaço mental muito grande, não consegue reter informações, ou às vezes tem questões psicossomáticas que são dor de cabeça, às vezes no mal-estar. Então, cada um vai ter o seu contexto e o seu termômetro. Então, cabe a cada um observar o que o corpo está respondendo para ele, o que o corpo está dizendo para ele. Eu costumo dizer para os alunos que é importante que eles se preocupem com a alimentação, que a vida acadêmica ela pode ser uma vida acadêmica com qualidade, ela não precisa ser uma vida acadêmica só no sentido de estudar, mas sem preocupar com a saúde. Então, a alimentação, o que você alimenta, como você alimenta. Muitas vezes o estudante ele não alimenta, ele entra para a sala de aula sem alimentar, ou às vezes passa horas sem alimentação nenhuma. A água que é importante, que é para a hidratação do corpo. E às vezes esse estudante chega em casa 1h da manhã, muitas vezes com fome, acaba alimentando, tendo uma alimentação pesada nesse horário e vai dormir. O cérebro fica com duas atividades, que é o dormir mesmo, o processo na hora de dormir e o processo de digestão, e aí ele acaba não dormindo direito, não acorda disposto no outro dia. Atividade física, muitas vezes o estudante deixa de fazer, porque eu não vou fazer meia hora, mas que seja meia hora, 20 minutos, 40 minutos, tempo que for importante para ele, porque a atividade ela vai como se ela fosse dar para o corpo algum alerta, para ele estar pronto para outra atividade. Então é importante para o relaxamento do corpo. E a oxigenação do cérebro, que é importante no final de semana, em dia de lazer, tirar um momento para ele. Para ler um livro que não seja da faculdade, do campo acadêmico, para ver um filme, para passear com a namorada, com a família ou com o namorado. Então, às vezes, o estudante ele acha que a quantidade de estudo é que vai fazer com que ele tenha uma boa média. E muitas vezes a qualidade, o foco no estudo é que vai fazer a diferença. Então, ele precisa se preocupar um pouco com isso. Porque não vai adiantar nada ele se formar doente, com um cansaço mental, e que muitas vezes esse cansaço acaba fazendo com que ele saia da faculdade, porque ele não dá conta. Então, se esse aluno trabalha e se ele precisa trabalhar para poder bancar a faculdade, ele precisa também pensar na saúde. Eu estava dizendo para um colega meu outro dia que quando a gente não observa o nosso corpo, ele dá a resposta, ele pede para a gente parar. Então é importante que a gente se preocupe também com a resposta do corpo da nossa vida, para que a vida acadêmica seja um pouco melhor, minimizar um pouco as questões psíquicas que podem ocorrer durante a vida acadêmica. Porque, pelo que você falou, acaba acontecendo um efeito dominó. Uma coisa errada e desencadeia em tudo na vida, Desde as relações de amizade até profissional. Isso mesmo. Agora, isso aí eu estou notando em jovens. Antes de entrarem na faculdade, até no curso técnico, eu estive conversando com alguns e eles relataram exatamente essa mesma realidade. Alguns são de distritos ou cidades vizinhas, então o transporte é demorado, eles têm que fazer estágio, então o tempo deles extra sala de aula é maior, e aí tem a cobrança pelo inglês, pela prática de exercício físico, e isso está acontecendo muito cedo. O que isso pode acontecer na vida adulta e até interferir, por exemplo, na escolha de um curso superior? Isso vai causar confusão na cabeça deles? O que você poderia falar sobre isso? A questão é o equilíbrio. Estudar é importante. Estudar é laboroso. Existe de cada uma dedicação. E é disciplina. Estudar exige disciplina. Exige disciplina com horário de estudo, com tempo para o estudo. Se você estuda cada dia no horário, essa habilidade sua não será construída, então você precisa ter disciplina. Mas não precisa ser uma disciplina sem uma regra também para você se cuidar. Por quê? Porque esse cansaço pode levar a você não conseguir aquilo que você gostaria, a você desistir daquilo, do seu sonho, porque você vai colocar como prioridade o seu trabalho, porque você precisa se sustentar.
Então, nesse equilíbrio que ele busca, de equilibrar faculdade e trabalho, e perceber o que é prioridade para ele, qual que é a sua prioridade, é que ele vai conseguir ver um foco mais na frente. Senão ele não vai conseguir ter esse foco e vai acabar desistindo antes de terminar, né, o curso superior, porque ele vai preferir continuar com o curso, com o serviço dele, que é o que vai ser, que é o provedor da vida dele. Então ele precisa ter muito esse cuidado para não desistir antes mesmo de conseguir a vitória dele. Eu digo para eles assim, nunca tomem decisões em momentos de cansaço ou de raiva. Né? Tenha muito cuidado nesses momentos, que é o momento que a gente às vezes toma decisões que a gente não gostaria de tomar. Justamente porque o meu corpo está dizendo muita coisa e eu acabo escutando. E aí a razão e a emoção, o que acaba pesando? A emoção. Eu estou cansada, não aguento mais, é muita cobrança, eu prefiro desistir. E depois ele se arrepende por ter desistido. Tá? E isso vai muito também de encontro com a escolha do curso. O curso que eu escolhi foi esse mesmo que eu escolhi, é esse que eu queria. Então, independente das dificuldades que vier junto com o curso, com esse pacote, eu estou a fim de encarar, de enfrentar, porque se essa escolha não foi minha, eu fiz uma escolha porque na época era uma escolha, todo mundo estava fazendo curso, então achei interessante, eu vou fazer também. Ou, vim porque eu vim fazer o curso, nem sei porquê, caí de paraquedas. Então, se ele não é um curso que realmente deseja fazer, tem prazer, qualquer situação vai se tornar empecilho, ou seja, justificativa para ele não fazer, ou para ele não conseguir obter as notas. E é muito interessante falar em nota, porque o aluno pensa sempre em número. Né? A minha média é 70, eu tenho que tirar 90. E às vezes ele não se preocupa com aprender. Né? Existe o 70 que você tirou, mas você aprendeu, e existe o 90 que você decorou o conteúdo e não sabe me falar nada sobre ele. Então, ver qualidade, né? Qual que é a qualidade do seu estudo? Então, assim, muitas vezes eles se preocupam muito com a nota, com a prova, mas não se preocupam com a aprendizagem, com o que eu estou aprendendo ali, o que ficou realmente daquele conteúdo. Não que a nota não seja importante, até por uma questão dele poder estar no final do ano, não ficar de passando, final, etc. Certo. Mas é importante ele pensar na aprendizagem dele do conteúdo, no que ficou. Né? Porque a faculdade é o momento de errar, de acertar, de corrigir. Depois já é uma outra história, são outras conquistas e outras lutas para serem vencidas. Né? Então, no próximo bloco, eu quero conversar contigo sobre esse momento de escolha do vestibular e depois quem escolheu o errado. Né? Como a gente solucionar esse problema. Eu aguardo você aí na volta.